Olá, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Isaías Costa e esse é o estudo da obra Arrancar Máscaras, Abandonar Papéis, do John Powell. Esse é o nosso encontro de número 16 e hoje, gente, como eu tinha avisado no último vídeo, nós vamos começar uma nova parte do livro, a parte 3, que já é mais profunda, né? Ela traz assuntos bem densos, né? E que vai ser bem interessante a gente ver sem pressa, né, esmiuçando bem, né, que é uma parte do livro que fala sobre o poder da escuta, o quanto isso é importante e o quanto isso é extremamente transformador no processo da comunicação. Quanto mais nós nos tornarmos bons ouvintes, melhor vai se tornar a nossa forma de se comunicar de um modo geral. Será muito mais impactante, muito mais verdadeira e muito mais profunda. A gente vai começar o capítulo 9, né, um capítulo relativamente curto, mas eu vou dividir em 2 encontros, né, até porque nesse primeiro encontro, né, o de hoje, a gente vai falar várias coisas muito específicas, né, sobre uma história que ele conta e que eu acho extremamente bacana. Né. O capítulo 9, gente, ele fala sobre nós estarmos presentes, estarmos 100% presentes para ouvir, né, o que as pessoas querem nos transmitir, né, principalmente quando elas querem se abrir para nós, assim, compartilhar conosco as suas dores, os seus sofrimentos. Ele fala sobre a importância de nós estarmos plenamente atentos, né, é o que a gente chama de mindfulness. Esse aqui é um capítulo que traz, assim, nas minúcias, digamos assim, o mindfulness. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso na prática, né, que é muito mais importante do que ficar apenas teorizando. Eu achei tão legal esse capítulo, gente, porque ele inclusive me inspirou a escrever, né? Esse livro eu acho extremamente inspirador, né? Esse livrinho aqui que eu já mostrei algumas vezes, né? A capa dele é muito inspirador. E eu lendo nessa parte aqui, eu me inspirei para escrever um novo texto lá no blog. Eu já antecipo para vocês, eu vou deixar aqui na descrição, né? Contando um pouco sobre a questão do suicídio, né? E sobre a prevenção ao suicídio, né? Que é algo que está dentro do que a gente vai abordar aqui hoje. Né? Nesse texto que eu escrevi, eu contei um pouquinho sobre a Marilyn Monroe, né? A atriz Marilyn Monroe, que ele comenta aqui nesse capítulo. Então vão ser várias temáticas que a gente vai abordar, né? Que assim, as principais eu já falei, né? Que é a atenção plena, mindfulness e inclusive dentro disso essa questão da prevenção ao suicídio e tudo mais, certo, gente? Então espero que vocês gostem, né? Acompanhem, né, compartilhem com os amigos, né, porque essa é uma reflexão super importante, né, lembrando, né, que eu estou fazendo esse vídeo, né, gravando esse vídeo no dia 15 de setembro, né, que é bem no meio do mês de prevenção ao suicídio. No mês de setembro ele foi escolhido como sendo o mês para a prevenção ao suicídio, então é bacana, né, eu estar falando sobre isso exatamente no período que mais as pessoas elas evocam essa temática, que eu acho super importante. Né, e eu como terapeuta mais ainda quero enfatizar isso, né, porque eu posso trazer o meu olhar terapêutico para esse vídeo, né, então já antecipo falando tudo isso para vocês, tá certo? Antes de começar a leitura, como eu sempre faço, agradecer a vocês, né, que estão acompanhando esse estudo pelo canal do YouTube Isaías Costa. Convido vocês a se inscreverem no canal, a dar um joinha nos vídeos, um like. Esse joinha é super importante, gente, porque é só dessa forma que o canal pode crescer e atingir mais pessoas. É assim que o algoritmo do YouTube funciona, pelo número de curtidas. Quanto mais curtidas os vídeos têm, o YouTube ele entende que é um conteúdo relevante e ele recomenda para outras pessoas. Então eu peço essa gentileza a vocês, né, que deem um like no vídeo para poder vocês ajudarem esse estudo a crescer e atingir cada vez mais pessoas, tá ok? Lá no Instagram, que é o Isaías Costa 14, né, todos os dias eu coloco lá os vídeos no IGTV, para quem quiser assistir, é uma forma de ampliar, chegar para mais pessoas. Além dos vídeos, gente, eu convido vocês a me seguirem, né, Isaías Costa 14, eu coloco frases, textos meus, pensamentos, citações, sempre voltados para o autoconhecimento, para o autodesenvolvimento, psicologia, filosofia, temáticas diversas, sempre objetivando o nosso crescimento pessoal, certo? Ou então pelo podcast, que é o Para Além do Agora, tanto no SoundCloud quanto no Spotify. Eu tenho nas 2 plataformas. Tem muita gente que prefere só ouvir, então vocês têm essa possibilidade, né?
E lá é legal que vocês podem fazer o download de todos esses estudos, inclusive até do estudo anterior que eu fiz, do Poder do Agora, tá tudo lá, é disponível para vocês. Vocês podem baixar para ouvir quando e onde quiserem, inclusive quando não tiver internet. Essa é a grande vantagem do podcast. Beleza, gente? Então acompanhe onde vocês acharem melhor, certo? E vamos lá, começar aqui a leitura, né, nessa primeira parte do capítulo 9, né, que tem essa temática, né, de nós sermos presentes, estarmos presentes 100% para ouvir as pessoas que vêm até nós, né, que se dirigem até a gente, tudo bem? Vamos lá. Todos sabemos o que significa estar fisicamente presente a outrem. Podemos estar distraídos ou sonhando, mas enquanto estivermos na mesma sala, estaremos fisicamente presentes. Todavia, não estamos falando aqui de presença física, e sim de presença pessoal. São coisas bem diferentes. Uma coisa é a presença do corpo, outra coisa é a presença pessoal, que envolve o nosso ser como um todo, a nossa alma, né, o nosso poder de presença, de consciência, vai muito além. Essa presença pessoal significa muito mais do que apenas um corpo simpático na mesma sala. Estou pessoalmente presente para você quando lhe dou toda a minha atenção. Ou seja, é o mindfulness. Ele já coloca logo no primeiro parágrafo a questão do mindfulness. Você está com a atenção plena ao momento presente e às pessoas que estão naquele mesmo local que você está. Tudo mais está excluído por enquanto. As lentes da minha mente estão focalizadas em você e naquilo que você está partilhando comigo. Ou seja, eu estou totalmente disponível para você. Essa é a premissa básica do que ele está colocando aqui. Se criarmos coragem para nos revelar a outrem e desconfiarmos que essa outra pessoa está pensando em outra coisa, provavelmente nós perceberemos isso. Ou se a outra pessoa estiver aparentando tédio, perderemos todo o desejo de colocar a nossa dádiva delicada em mãos tão negligentes. É difícil para um ouvinte fingir uma presença verdadeira. A intuição humana geralmente não se deixa enganar por uma presença insincera. Aqui ele está colocando isso, gente. Eu acho tão interessante porque ele fala de uma forma super direta e objetiva que não tem como você não entender. Aqui ele está falando daquelas pessoas que estão só de corpo presente, que fingem estar lhe ouvindo, que fingem estar prestando atenção no que você está dizendo, sendo que na verdade elas estão no universo paralelo, assim, voando nos seus pensamentos. E tudo que elas queriam era não estar ali. Né? Isso é mais comum do que a gente pensa. E isso, gente, vocês não fazem ideia do desgaste que pode gerar. E é isso que ele enfatiza nesse capítulo. A importância da gente estar presente. E aqui eu vou até além, gente. Eu vou mais além. É claro que às vezes a gente está em locais que a gente não está se sentindo bem, não está se sentindo acolhido. Como se diz popularmente, não está se sentindo em casa. Né? E se as pessoas elas esperam que você esteja presente e você não está afim, é só você sair, você vai para outro lugar, você diz, gente, eu tenho uma obrigação, eu não posso ficar aqui agora, enfim, fala alguma coisa para poder você não ser como se diz, tipo um peso morto num lugar, né, que você, onde estiver, esteja por inteiro, né, até me lembrei falando isso, eu lembrei, né, que lá no outro estudo que eu fiz do Poder do Agora, um dos vídeos foi só sobre isso, onde você estiver, esteja por inteiro. Essa mensagem é uma das mensagens mais importantes dentro desse capítulo. Né? Transforme isso num mantra na sua vida, né? Como eu tenho tentado fazer na minha. Onde você estiver, esteja por inteiro. Se você não estiver disponível para estar por inteiro, tenha coragem, tenha essa determinação, tenha essa sinceridade de não ficar lá, né? De ir para outro lugar. Tá certo, gente? Se você estiver imaginando por quanto tempo eu vou continuar falando, de alguma forma eu vou perceber isso. Se existem outras coisas que você preferiria estar fazendo em vez de me ouvir, de alguma forma eu perceberei isso também. Ou seja, quando as pessoas elas não são sinceras, não são transparentes e elas estão lá tipo com tédio, impacientes, doidas para ir embora, como se diz, na realidade não existe uma comunicação verdadeira, uma comunicação plena e sincera.
e nós conseguimos perceber isso, né? A gente fica até meio incomodado, né, quando isso acontece, né? E todos nós, né, vale ressaltar isso, todos nós já estivemos inúmeras vezes nos dois lados, no lado daquela pessoa que não está afim de ouvir e do lado daquela pessoa que está falando alguma coisa, mas não está se sentindo ouvida, né? Então é bom a gente saber que existem os dois lados e que a gente frequentemente está nos dois lados, né? Mas essa mensagem que o John Paul está trazendo para nós nesse capítulo é que a gente ganhe consciência para quando a gente estiver dos dois lados, a gente esteja pleno, né? Quando a gente estiver falando, nós estejamos 100% presentes, e quando estivermos ouvindo, estejamos 100% presentes. E lembrando que toda essa terceira parte do livro, ela está focada no ouvir. A parte sobre o falar, ela já foi vista bastante nos capítulos anteriores, né? Se você ainda não tiver assistido aos vídeos, é só voltar no feed, né? No feed do canal tá tudo lá, tudo numerado, né? Para que você aprofunde essas questões todas, tá ok? Para a maioria de nós, é difícil desenvolver honestidade e franqueza verdadeiras. Por causa disso, precisamos da atmosfera e do apoio da presença verdadeira para tentar um profundo partilhar de nós mesmos. Não quero correr os óbvios riscos da autorrevelação. Se você parece entediado ou distraído, não quero colocar uma terna e sensível parte de mim mesmo nas suas mãos, somente para vê-lo bocejar ou observar a sua tentativa de mudar de assunto. Não quero partilhar minha alegria ou o meu sucesso com você se você parece estar preocupado demais para festejar comigo. Ou seja, aqui ele está colocando diversas situações, sejam elas positivas, sejam elas negativas, e dizendo que ele não está, né, assim, querendo, né, se abrir para quem não está disposto a acolher, a ouvir, entende? A gente só pode se abrir de verdade, né, e revelar quem nós somos, né, o que nós estamos sentindo, né, no mais profundo do nosso ser, quando quem estiver aberto para nos ouvir, para quem estiver com muito acolhimento para nos receber. Essa é a lógica, essa é a beleza, essa é a magia, né, de tudo aquilo que ele está trazendo, né? Então que a gente saiba disso e que realmente se coloque disponível, né? Essa é a grande questão, é nós aprendermos cada vez mais a nos colocarmos disponíveis para ouvir das pessoas que se dirigem até nós, tá ok? Disponibilidade é um conceito estreitamente relacionado. Todos sabemos como é bater a uma porta e não obter resposta. Todos sabemos como é discar um número de telefone com uma sensação de urgência e só ouvir um sinal de ocupado. Há uma reação de desapontamento semelhante na maioria de nós quando desejamos verdadeiramente partilhar alguma parte profunda de nós mesmos só para perceber que nosso suposto ouvinte parece não estar disponível. Percebemos que essa outra pessoa preferiria não estar sendo perturbada por nós e pelo nosso partilhar. Quando recebemos esse sinal de ocupado, entre aspas, quase sempre simplesmente desligamos. Somos tentados a desistir. Ou seja, aqui ele está colocando isso. Às vezes a gente quer ser ouvido, a gente quer ser acolhido, mas a gente sente essa resistência, a gente sente essa barreira por parte do outro ou dos outros, né? Às vezes é um grupo, né, que ele não colocou de forma muito direta, mas vale a gente abrir esse parêntese. Às vezes a gente se sente excluído por um grupo inteiro. Por exemplo, você está num colégio e você se sente excluído por uma turma inteira, né? Às vezes você está num grupo de oração e você se sente excluído por todo esse grupo. Aqui tanto faz ser individual ou coletivo, né? Quando você não se sente acolhido, é um sofrimento muito grande, né? E aí vem muitas vezes esse sentimento de desistir, de ficar por baixo, né? De se sentir menosprezado, né? Isso gera uma série de consequências. Uma das mais comuns é a depressão. A pessoa ela se sente muito triste, né? Essa tristeza profunda ela se transforma em depressão. Percebe como isso é interessante?
e profundo, né? Muitas pessoas passam por isso e elas ficam perdidas, elas ficam sem saber o que fazer, sem saber a quem se dirigir, né? Porque elas se sentem excluídas por Deus e o mundo, né? Como se diz popularmente. Então que tudo isso que eu estou falando aqui, a partir dessa obra tão incrível, né, sirva para que a gente mude de postura. A gente saiba que cada um de nós é extremamente importante. Cada ser humano tem muito a contribuir e muito a aprender também. É aquilo que eu já disse inúmeras vezes por aqui. Todos nós somos alunos e professores. Somos mestres e discípulos uns dos outros. Então aqui o que ele está colocando é isso. Que ninguém seja excluído, que ninguém seja colocado de lado. Porque todos nós somos extremamente importantes uns para os outros, certo? Em um domingo de manhã, no dia 5 de agosto de 1962, Marilyn Monroe foi encontrada morta. Mais tarde, o legista declararia que fora suicídio. Quando a empregada da Marilyn descobriu o seu corpo sem vida naquela manhã de domingo, notou que o telefone ao lado da cama estava fora do gancho. Obviamente, Marilyn fizera uma última tentativa de se comunicar com alguém. Quando a sua última tentativa fracassou, ela desistiu e morreu sozinha. Essa parte aqui, gente, ela é muito forte, muito impactante, e foi exatamente essa parte aqui que me inspirou a escrever, né? Porque muita gente não sabe disso, né? Isso daqui com certeza é porque o John Powell, ele leu alguma coisa sobre a história dela, né? Sobre a biografia da Marilyn Monroe e trouxe isso para o livro. Muita gente não sabe, pensou que ela simplesmente pegou e se matou, né? Nessa noite do 4 para o 5 de agosto, sendo que ela tinha tentado, ela tinha feito uma última tentativa de se abrir com alguém, ela telefonou para alguém, não se sabe exatamente quem foi, né? Pelo menos eu não sei, né? Talvez tenham hackeado a ligação, né? Feito, né, um registro dessa ligação para quem ela tinha tentado ligar, mas isso não é o mais importante foi que ela tentou. E isso é o que está por trás, né, de tudo aquilo que nós, com o nosso sofrimento, a gente está querendo transmitir, né? Todos nós, quando estamos sofrendo com dores muito profundas, a gente quer comunicar algo. Só que muitas vezes as pessoas não conseguem compreender o que a gente está querendo transmitir. E aqui ele fala isso de forma muito direta, muito objetiva. É aqui que eu também quero trazer essas reflexões a respeito do suicídio. Não existe nenhuma pessoa que se mata porque simplesmente quer se matar. Na realidade, elas querem matar o seu sofrimento. Entende? É isso, todos os grandes terapeutas, né, as pessoas que se especializam nessa temática, elas falam disso. Que ninguém quer tirar a própria vida. A pessoa ela quer acabar com o seu sofrimento. E tudo que ela queria, a Marilyn Monroe, era acabar com o seu sofrimento. E ela ainda fez uma última tentativa. Ela tentou ligar para alguém e não conseguiu resposta. E aí ela desistiu. Ela desistiu de tudo. Ela simplesmente deixou lá o gancho, né, deixou o telefone fora do gancho e simplesmente desistiu de tudo. E assim, aquilo que ele está colocando aqui é muito profundo, gente. É muito realmente reflexivo para nós, né? A gente precisa olhar para isso, né, com olhos atentos, certo? A Marilyn Monroe, no tempo que ela estava no seu auge, ela era considerada a mulher mais bonita do mundo, né? E assim, ela era extremamente famosa, rica, né? Tinha assim todos os homens aos seus pés. Só que ela era profundamente triste, profundamente infeliz. E por que ela era assim? Por conta do seu passado, né? Aqui no livro ele conta um pouquinho, né, sobre o seu passado, sobre inúmeras dores e sofrimentos que ela passou e que não tiveram pessoas que orientassem bem, né, bons terapeutas, né? Eu nem sei na realidade, né, porque eu não estudei a vida dela, né, a biografia dela, mas assim, eu não sei se ela foi bem orientada em termos até de terapias, né? Se ela tivesse sido bem orientada com terapeutas competentes, com pessoas que contribuíssem para que ela ressignificasse nas suas dores, os seus sofrimentos do passado, talvez ela não tivesse cometido, né, suicídio. Então eu vou daqui a pouco comentar um pouquinho mais, né, inclusive sobre as coisas que eu escrevi nesse texto. Só continuando aqui um pouco da leitura, que ele agora vai trazer algumas informações bem interessantes sobre a Marilyn Monroe. Ele diz o seguinte: Claire Booth Luce escreveu
um artigo muito comovente para a revista Life intitulado "O que realmente matou Marilyn?". O subtítulo dizia: "A deusa do amor, que nunca encontrou amor algum". Percebe que subtítulo forte? A deusa do amor, que nunca encontrou amor algum. A autora sugere que o telefone fora do gancho era um símbolo apropriado para toda a vida da Marilyn. Durante muito tempo ela tentou dizer que era uma pessoa, mas pouca gente a levou a sério. Somente depois da sua morte, em uma noite de sábado, quando se supõe que todas as mulheres lindas estejam muito bem acompanhadas, vieram a público muitos fatos da sua vida. Isso daqui é super bacana, gente, de ser comentado, porque as pessoas sabem muito bem disso, né? Que sábado à noite, né, todo mundo pensa que as pessoas estão bem acompanhadas e vão sair para jantar em algum restaurante bonito, vão encontrar os amigos, mas ela estava se sentindo extremamente triste e solitária. Né? Tem até uma música, né, do Cidade Negra que tem isso no refrão, né? Todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite, né? Uma música super conhecida, e aqui, né, nesse artigo fala sobre isso, né? Que era justamente no sábado à noite, num dia que a pessoa, quando ela está deprimida, ela fica ainda mais deprimida, porque ela sabe que todas as outras pessoas que ela conhece ou então que ela admira estão em algum lugar, estão se divertindo, estão em boas companhias, e ela tá lá sozinha. E aí ela tentou falar com alguém e não conseguiu. Ela teve o silêncio como resposta. E aí mais profundamente ela se sentiu abandonada, colocada de lado, né? A Marilyn Monroe, ela tinha essa consciência de que as pessoas a viam como um objeto sexual, né? Um símbolo sexual, alguém que estava lá só mesmo para mostrar o quão bela era, né? E o quão incrível, né? Por conta da sua beleza ela era. Porém, isso é muito superficial. Ela, no fundo, queria mostrar o seu lado mais verdadeiro, né? Mais humano, que ela realmente tinha. Ela é uma pessoa extremamente inteligente, extremamente talentosa, e que infelizmente ela não pôde, né, mostrar isso para o mundo, exatamente porque não permitiram, ficaram só na superficialidade. E isso foi de um modo geral, né? Não foi só por conta dos filmes, mas todas as pessoas olhavam para ela dessa forma, e ela sentia isso. Ela sentia que as pessoas, elas não queriam se conectar verdadeiramente com a pessoa dela. Elas se conectavam com o papel que ela representava. Por isso que eu acho incrível ele trazer o exemplo da Marilyn Monroe, porque vai totalmente ao encontro do título do livro: Arrancar Máscaras, Abandonar Papéis. Não foi permitido para Marilyn arrancar as suas máscaras e abandonar os seus papéis, né, de deusa do amor, né, de símbolo sexual. Ela não pôde mostrar todo esse lado maravilhoso que ela tinha, né, mais humano, mais metafísico, mais filosófico. Inclusive, falando isso, eu me lembro, né, que eu já ouvi várias vezes a querida professora Lucilena Galvão, da Nova Acrópole, ela falar sobre já ter lido, né, trechinhos de um livro, né, que foi publicado, que era tipo um diário, o diário da Marilyn Monroe. E num dos trechos, né, muito fortes, muito impactantes, ela dizia, né, que as pessoas olham para mim, me veem nos filmes, nas telas do cinema, elas pensam que me conhecem. Só que elas estão muito enganadas, nem eu mesma me conheço. Né? Essa fala, ela é extremamente filosófica, extremamente metafísica, e nos leva a grandes reflexões. Como é que você pode dizer quem é o outro? Ninguém tem esse poder para dizer quem é você, né? Ninguém nem se conhece. Eu não me conheço muito bem, você que está me ouvindo não se conhece muito bem. Nós estamos nesse planeta exatamente para isso, para nos conhecermos, mergulharmos dentro de nós, e esse é um processo infinito e incessante. Eu comentei um pouquinho sobre isso nesse texto que eu escrevi. As pessoas, elas não olharam, elas não colocaram os olhos, atentamente para esse lado mais humano, mais profundo da pessoa que foi a atriz Marilyn Monroe. E aí, por conta disso, deixaram de ver toda uma beleza incrível que poderia ser revelada para o mundo. E aí ela não teve força interior para resistir a tudo isso e continuar vivendo. Então fica essa reflexão super profunda.
que serve para nós e vai continuar sempre sendo extremamente atual, porque a dor que ela sofria, esse sofrimento que ela tinha, se repete hoje em dia na vida de muitas outras mulheres e até homens também, sabe? Então a gente fica essa super reflexão para todos nós. Continuando. A maioria dos contemporâneos da Marilyn Monroe em Hollywood antipatizavam com ela. Ela era apelidada de prima donna, chegava muitas vezes com horas de atraso para as filmagens, enquanto entrava no estúdio aparentando indiferença. Ninguém suspeitava que estivera vomitando antes de sair de casa. Ela tinha um medo terrível das câmeras. Sem dúvida, suas reações emocionais eram o resultado de uma infância triste e agitada. O seu pai, padeiro ambulante, abandonara a família. Sua mãe era frequentemente internada em hospitais para doentes mentais. Marilyn foi violentada aos 8 anos por um pensionista no seu lar adotivo. Recebeu uma moeda para não contar. Ou seja, que ele coloca algumas coisas da infância e para ver o quanto que ela tinha marcas muito profundas de sofrimento. Ela tinha um pai ausente, ela nunca teve um contato verdadeiro assim de amor com o seu pai, porque ele abandonou a família. Ela nunca teve uma mãe que ensinasse, né, a ética, valores, né, assim, a questão das grandes virtudes, porque a mãe, né, assim, usando até sistemas mais pejorativos, era considerada como louca, né, tinha doenças mentais e era frequentemente colocada em recuperações, em hospitais para ser tratada. Ela nunca teve também uma mãe presente e então ela ficou por muito tempo em locais, tipo como se fossem creches, né, locais onde ela era cuidada, e mesmo lá ela não foi bem cuidada, ela foi violentada, teve que ser silenciada. Percebe que como ela tinha muitas dores, quase ninguém sabia disso. Eu mesmo não sabia disso até ler isso nesse livro, né? Então a gente vê que cada um de nós carrega muitas alegrias, muitas felicidades, mas nós também carregamos muitas dores e muitas tristezas lá de trás, lá da infância. Ela deveria, né, ter sido melhor orientada, né, por terapeutas, né, por pessoas realmente que quisessem que ela se curasse, né, desse passado, para que ela conseguisse ser o melhor que ela poderia, né? Mas isso não aconteceu. Tanto é que ela, aos 36 anos, ela, enfim, se matou, né? Então, a gente vê, né, que o passado, né, dela foi muito, assim, teve um peso muito grande, né, nessa tomada de decisão tão drástica, né, de pôr fim à própria vida. Continuando. Agora, aos 35 anos, aqui está escrito 35, mas foi aos 36, o espelho lhe dizia o que a única coisa que os outros já haviam notado ou elogiado nela estava começando a fenecer, que é a beleza do corpo físico, né? Estava começando a envelhecer. Deve ter-se sentido como um artista que está perdendo a visão ou um músico cujas mãos estão com artrite. Marilyn tivera uma infância dolorosa. Casara-se várias vezes e fizera muitos filmes, mas pouca gente jamais a levou a sério, até que ela morreu. Então, a nação toda fez um ato nacional de contrição. Fizemos a pergunta que Clare Boothe Luce, o que realmente matou a Marilyn. Talvez o telefone fora do gancho diga tudo. Ninguém se importava o bastante para estar presente e disponível. Talvez aquele telefone derrubado, em desespero, seja o símbolo de uma trágica tentativa de ser ouvida. Se o telefone simboliza a frustração da Marilyn Monroe, que terminou em morte, talvez ela seja o próprio símbolo de incontáveis seres humanos que querem ser ouvidos, mas que desistiram. Ou seja, aqui que a gente vai concluir essa parte de hoje, nessa parte, aqui falando sobre esse relato a respeito da Marilyn Monroe. Depois ele traz, na continuação ele traz outros relatos, ele fala outras coisas, inclusive ele traz citações, né, de outros livros, de coisas que ele leu, mas ele termina, né, trazendo essas reflexões para nós, né, do quanto cada um de nós tem histórias incríveis, como eu tinha comentado, né, muitas alegrias, vitórias, mas também muitas tristezas, muitos sofrimentos, coisas que às vezes a gente coloca para debaixo do tapete. Né, e aquele que eu trago até esse olhar terapêutico, né,
psicanalítico. Aquilo que a gente coloca para debaixo do tapete vem à tona, né? O nosso inconsciente, ele dá um jeito de colocar isso para fora, de fazer com que isso venha à tona. No caso da Marilyn, foi numa profunda depressão. E aí ela tentou ainda pedir ajuda no último momento, e nessa hora ela não foi atendida. E aí veio aquele desespero, ela já estava num profundo desespero, e aí ela não conseguiu aguentar. Ela pôs fim à própria vida. Então, assim, gente, eu recomendo muito que vocês leiam esse texto, né, que eu escrevi, ficou bem bacana. Ele complementa essas reflexões que a gente trouxe aqui, né, e o que eu mais falei, assim, de importante nesse texto era isso, né, que para que a gente trabalhe realmente como construtores do bem, né, e a gente promova, né, amor, né, e união, né, que as pessoas tenham um sentido mais profundo para a vida, a gente precisa de duas coisas. A gente precisa estar 100% presentes, estarmos no aqui e agora, e nós escutarmos com muita atenção. As pessoas que se dirigem até nós termos ouvidos atentos, né? Quanto mais atentamente a gente ouvir, mais as pessoas vão sentir que nós estamos ali para elas. Nós não estamos ali como uma obrigação. Nós estamos ali porque nós gostamos da presença da outra pessoa. E aí isso gente, é um acolhimento, entende? Isso eu estou falando de forma bem direta. O que é o acolhimento? É você estar sofrendo, é você não ter boas histórias para contar para outra, mas mesmo assim a pessoa está lá 100% para lhe ouvir, ela não está lá para lhe julgar, né, para ficar botando o dedo na sua cara, dizendo que você está certo e você está errado, não. Está lá simplesmente para ouvir. Então que a gente consiga exercitar isso é para todos nós, né? Eu sei, claro que eu cito os terapeutas que precisam disso de forma ainda mais forte, né? Mas isso é para todos nós. Sejamos bons ouvintes e estejamos 100% presentes. É o mindfulness, a atenção plena no aqui e agora, no momento presente. Isso, a meu ver, é o maior de todos os antídotos para as pessoas que têm ideação suicida. Se para alguma pessoa que tenha essa vontade, digamos assim, de tirar a própria vida, se ela se encontrar com você que esteja me ouvindo, esteja 100% presente para ouvir, né, para dar um abraço, né, para dizer eu tô aqui, tamo junto, você vai estar contribuindo imensamente para que ela não faça isso. Certo, gente? Então, com isso nós concluímos esse estudo de hoje, né, muito denso, né, vocês percebem que é muito profundo tudo isso que eu trouxe, né, mas são reflexões que a gente precisa trazer, né, porque eu sei o quanto elas são poderosas e o quanto elas são transformadoras quando a gente internaliza essa mensagem. Beleza, gente? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.